Manual do Jovem Pesquisador. Discussões, dicas e mais para sua carreira científica. Tamo junto. Vamos imaginar, por um momento, a estrutura de um cofre de segurança máxima. Tipo aquele visual bem clássico de filme mesmo. Paredes de aço com 1 metro de espessura, câmeras de altíssima resolução cobrindo todos os ângulos, sensores a laser cruzando os corredores. A sensação que passa é de uma confiança absoluta, né? Porque o projeto todo foi pensado justamente para neutralizar qualquer ataque externo brutal. A ideia é que o perigo vem de fora e faz muito barulho. Exato. Mas e se a maior ameaça não fizer barulho nenhum? E se o perigo for alguém que, estudou a fundo o jargão do sistema, veste o uniforme de inspetor-chefe de segurança e carrega uma prancheta com assinaturas idênticas às dos diretores? Pois é. Aí ele olha para a câmera, dá um sorriso e entra pela porta da frente. Simplesmente porque o próprio sistema abriu a fechadura para ele. É de arrepiar, e é ótimo ter quem nos acompanha de volta para mais uma imersão nossa, porque a missão de hoje é justamente investigar as vulnerabilidades de um dos cofres mais cruciais para a nossa sociedade, que é o sistema de publicação científica. Com certeza. E hoje nós temos um material base bem revelador para analisar. Um conjunto de artigos e um pré-print do pesquisador Dr. Jorge Guerra Pires. Que mostram os bastidores disso, né? Exatamente. Eles detalham como a apologética cristã pode estar encontrando brechas estruturais para explorar o sistema de revisão científica. E, além disso, temos um panfleto sobre um evento inédito que vai acontecer na semana que vem, a primeira mesa redonda Pesquisas em Ateísmo no Brasil. Temas pesados. Muito. E por isso, antes da gente mergulhar de cabeça, é super importante fazer um aviso de imparcialidade aqui. Como essas fontes abordam temas altamente polarizados, como evolução, apologética cristã e ateísmo, nós não estamos tomando nenhum partido. Justíssimo. Nosso objetivo não é, de forma alguma, endossar pontos de vista teológicos ou validar posturas ateístas. Nós vamos apenas relatar e analisar de forma totalmente imparcial os argumentos e as descobertas que estão lá nos textos originais. Certo, vamos desvendar isso então. Como é que a matemática complexa está sendo usada como uma espécie de cavalo de Troia para driblar biólogos? Então, o mecanismo dessa invasão depende de um problema estrutural muito específico. O autor aponta para o isolamento das especialidades na revisão por pares. Aquela coisa de áreas interdisciplinares. Isso. Pense em campos como a biomatemática ou a biofísica teórica. Nessas intersecções ocorre o que ele chama de revisão por pares parcial. O biólogo e o matemático falam idiomas acadêmicos completamente distintos. Ah, entendi. E muitas vezes eles não conseguem avaliar o trabalho um do outro na totalidade. Para quem está ouvindo a gente conseguir visualizar isso de forma bem prática, é como se tivéssemos um inspetor de restaurantes que dedicou 30 anos da vida estudando engenharia hidráulica. Boa analogia. Ele chega no estabelecimento, examina as tubulações industriais, atesta que a pressão da água é impecável, faz os cálculos todos e carimba o selo de aprovação máxima para o local. Só que ele não tem um paladar minimamente treinado para perceber que a comida servida no salão está podre. E na publicação científica acontece exatamente esse espelhamento. O autor das nossas fontes detalha como a apresentação técnica densa, tipo o uso pesado de fórmulas, cria uma ilusão de rigor. A matemática intimida o biólogo. Nossa, imagina. Olhar para aquele monte de equação deve dar um nó na cabeça de quem é de biológicas. Exato. Imagine um artigo que traz um cálculo combinatório gigantesco para provar que a probabilidade de uma proteína se formar ao acaso é quase nula. O matemático que atua como revisor olha para as equações e diz que a matemática está perfeita. Faz sentido. Mas ele não entende de biologia evolutiva para saber que a premissa inicial já é falsa, sabe? A evolução não funciona por agrupamento aleatório simultâneo. Ela funciona por seleção cumulativa gradual. Só que o biólogo que poderia notar esse erro metodológico gigante olha para aquela parede de equações tridimensionais e, bom, ele se sente intimidado, né? Ele assume que o colega de exatas validou tudo aquilo. Esse é o ponto cego estrutural. Se conectarmos isso ao quadro geral,
O artigo passa direto pelos 2 revisores. Ele ganha aquele cobiçado selo de revisado por pares. E aí a armadilha se fecha. Sim, porque depois de publicado, as fontes mostram que essas citações frequentemente ficam atrás de paywalls, aquele acesso pago bem caro. O que sobra livre na internet é só o título e o resumo de uma pesquisa supostamente irrefutável. E cria-se uma arquitetura de falsa credibilidade. Os autores começam a citar outros autores do mesmo nicho ideológico, formando uma rede autorreferencial que infla muito a relevância da pesquisa. Com certeza. O estrago está feito. Essa tese migra dos jornais fechados para fóruns na internet, vídeos e debates como a prova definitiva de que a ciência moderna está em colapso. Para dar um rosto a essa mecânica toda, o material foca em publicações recentes de 2 autores específicos, Olen R. Brown e David A. Hollander. Isso mesmo. Eles publicaram trabalhos bem recentes questionando o neodarwinismo, mas, a linguagem que eles usam é um espetáculo à parte. Eles falam de campo bioeletromagnético, princípio auto-organizador emergente, chegam até a postular a existência de uma quinta força na natureza. E a nossa fonte desconstrói essa roupagem moderna, mostrando que isso, na verdade, é o resgate de um fantasma lá do século XIX, o vitalismo. Vitalismo. É, aquela crença antiga de que a matéria viva possui uma centelha, uma energia imaterial, sabe? Algo que a física e a química normal não conseguiam explicar. Mas a biologia já superou isso faz tempo, não é? Com o mapeamento do DNA e tudo mais. Há muito tempo. O que esses autores fazem é pegar esse conceito metafísico, que meio que exige a existência de uma força misteriosa, e vestem ele com um jaleco branco de vocabulário quântico. Caramba! Além disso, as fontes destacam uma confusão proposital que eles fazem entre a abiogênese, que é a origem da primeira célula, e a evolução em si, que é a diversificação da vida que já existe. Mas olha, deixa eu fazer um papel de advogada do diabo aqui e te questionar uma coisa. Fica à vontade. Se eles publicaram em revistas válidas, isso não é apenas o ceticismo científico padrão operando? Quer dizer, a ciência não vive justamente de questionar seus próprios paradigmas o tempo todo? Essa é uma ótima pergunta. O que separa a ciência autêntica dessa estratégia é a construção de modelos empíricos. Na ciência real, se você aponta uma falha, você tem que fornecer uma hipótese nova que possa ser testada e medida em laboratório. E eles não fazem isso. Não. A tática deles é descrita nas fontes como ciência negativa. Eles usam modelos matemáticos muito abstratos só para criar um espantalho da biologia. Não tem coleta de dados novos, não tem previsões testáveis. O objetivo é só injetar dúvida na teoria atual. Entendi. Eles deixam um buraco explicativo enorme de propósito para depois preencher com uma ideia de design sobrenatural. E é bem aqui que a coisa fica, realmente interessante. Porque a arma mais nova que eles tentam usar não é uma matemática antiga. Ah, não. É a inteligência artificial. Exato. Eles argumentam que a futura IA, por ser superlógica, vai refutar a evolução. E citam um sistema chamado AI Descartes para embasar isso. E o Dr. Pires responde a isso de um jeito brilhante no material. Ele desconstrói esse argumento da IA fazendo uma distinção crucial que as pessoas costumam esquecer. Ele separa a inteligência sintática da inteligência semântica. E qual seria a diferença na prática? A inteligência sintática é o que a nossa IA atual faz. Ela reconhece padrões estatísticos absurdamente complexos. Mas a inteligência semântica é o entendimento causal, a abstração de conceitos. E saber o porquê das coisas. Perfeito. A máquina não entende o porquê. É uma exclusividade humana. E o mais irônico dessa história toda do AI Descartes é a base técnica dele. Sim, eu fiquei chocada lendo isso nas fontes. O próprio sistema AI Descartes usa programação genética para funcionar. Exatamente. É o cúmulo da ironia. O algoritmo usa as regras de mutação, recombinação e sobrevivência dos mais aptos para encontrar soluções matemáticas. Ou seja, eles querem usar uma máquina para refutar a evolução, sendo que a máquina roda baseada nas regras da evolução. Nossa, é um tiro no pé gigantesco. Totalmente. Então, para provar de uma vez por todas essa mecânica de infiltração, o autor do estudo não ficou só no debate filosófico, né?
ele decidiu testar essa infiltração na prática. Isso foi fascinante. Ele usou o GPT-5, uma inteligência artificial avançada, para analisar o tom de 4 artigos publicados por eles e mais uma entrevista no YouTube. Mas como ele garantiu que a IA não ia simplesmente concordar com o que ele queria achar? Ele usou prompts neutros. Ele instruiu a IA a agir como um analista de texto imparcial. E o que é fascinante aqui é o resultado que a máquina entregou. Conta pra quem tá ouvindo. Mesmo sem encontrar palavras abertamente religiosas, como Deus ou Bíblia, a IA classificou o tom dos artigos como tingido de fé, antievolucionário e moralizante. Caramba, a retórica sobreviveu mesmo escondida debaixo de uma camada grossa de linguagem técnica e matemática? Exatamente. A IA conseguiu enxergar a estrutura moralista ali por trás do jargão. E isso levanta uma discussão central no material, que é a questão do conflito de interesse, certo? Sim, uma discussão bem delicada. Se os cientistas precisam declarar quando recebem dinheiro da indústria farmacêutica, por exemplo, eles não deveriam também declarar suas motivações ideológicas profundas? Principalmente quando escrevem sobre temas tão sensíveis. É um ponto forte. As fontes argumentam que a ausência dessa declaração meio que mascara a verdadeira agenda do artigo. Mas então, o que tudo isso significa na prática? Significa que a comunidade acadêmica está começando a acordar para isso. E aí que entra o convite que está anexo na nossa pilha de fontes de hoje. A mesa redonda. Isso. Pesquisadores estão se mobilizando de verdade. Na terça-feira da semana que vem, dia 24 de março de 2026... Às 20 horas, né? Exato, às 20 horas. Vai rolar a primeira mesa redonda Pesquisas em Ateísmo no Brasil, com transmissão ao vivo no YouTube. E o material detalha o propósito desse evento organizado pelo projeto Jovem Pesquisador. A ideia é literalmente sair da concha, romper esse silêncio acadêmico que existe no Brasil sobre esses temas. O objetivo é valorizar a divulgação científica sobre ateísmo e colocar esses desafios práticos na mesa. E tem um detalhe brilhante sobre quem vai estar lá. Eu adorei esse crossover inesperado. Um dos participantes confirmados no evento é ninguém menos que o próprio Dr. Jorge Guerra Pires. O autor dos artigos que a gente acabou de dissecar. Ele mesmo. E ele vai se juntar a uma equipe super multidisciplinar. Para quem gosta de anotar nomes, teremos o Ricardo Cortes Lopes, da Sociologia, o Guilherme Natividade, que é cientista social, o jornalista Marcos Cavalcante. E não para por aí. Também teremos a historiadora Kelly Cristina Gaia Viva e o analista Marcos Maurício C. Gomes. Mas me diz uma coisa, por que a nossa audiência, as pessoas no dia a dia, deveriam se importar com uma mesa redonda acadêmica? Porque a dinâmica desse evento é o antídoto exato para o problema do ponto cego que a gente discutiu mais cedo. O evento é focado em alunos de TCC, de iniciação científica pós-graduação. Ah, pegando o pessoal que está começando a publicar. Sim, ao promover o debate interdisciplinar aberto, onde um biólogo tem que explicar as coisas para um sociólogo e um matemático tem que ser claro para uma historiadora, você reduz drasticamente a chance de criar aqueles nichos fechados. Ninguém consegue esconder uma falha biológica atrás de equações complexas se tiver alguém de fora ali fazendo as perguntas difíceis. Exato. É assim que a ciência se protege contra infiltrações. Fazendo um resumo rápido para o nosso mergulho de hoje, nós vimos como a linguagem técnica densa pode mascarar agendas ideológicas, basicamente burlando a revisão por pares. Vimos a ironia da inteligência artificial sendo usada como um falso argumento de autoridade e, logo depois, agindo como um detetive textual para revelar as verdadeiras intenções. E, por fim, vimos como o Brasil está reagindo a isso, promovendo a transparência de forma ativa através de eventos multidisciplinares para quebrar esses pontos cegos. Isso levanta uma questão super importante, um pensamento provocativo para a gente deixar no ar hoje. Manda. Nós vimos nas fontes a sugestão de que crenças religiosas deveriam ser declaradas como conflito de interesse em artigos científicos, né? Sim. Mas pensem nisso, como nós policiaríamos isso na prática? Se exigirmos que os cientistas revelem suas crenças pessoais mais profundas para conseguirem publicar um texto empírico... Nossa, é verdade. Onde a gente traça a linha? Pois é. Nós estaríamos criando o nível máximo de transparência científica ou será que estaríamos abrindo uma porta perigosíssima para a discriminação e o preconceito dentro da própria academia?
Fica a reflexão para quem nos ouve. É uma corda bamba assustadora entre proteger a ciência e invadir a mente das pessoas. Muito obrigada a quem ficou com a gente por participar de mais este mergulho profundo. Até a nossa próxima exploração. Gostaria de oferecer seu suporte. Compre nosso e-book na Amazon, nosso curso na Udemy, ou Buy Me a Coffee.